Bom, esse trabalho, ele traz a figura do funâmbulo, do equilibrista no arame, como metáfora do meu processo de criação. Ou seja, eu sou um artista que tem múltiplas facetas. Eu trabalho em cerâmica, eu desenho, eu pinto, eu faço colagens. Meu repertório de imagens vem de diversos lugares, desde uma embalagem de Maria Mole, comprada no armazém da esquina, a artistas de referência de renome como Megumi Uasa, Guto Lacaz, Miles Ritter, Antônio Segui, Liners, Eduardo Vieira da Cunha, entre todos os outros, né, que habitam dentro de mim, inclusive meus alunos também no Instituto de Artes, ou seja, todo esse universo de imagens que está à minha volta, junto com essas múltiplas facetas de ofícios que eu tenho, que eu desenvolvo, né, eu pego todo esse repertório e coloco num universo, dentro do universo fantástico, narrando uma trajetória, um percurso, onde a gente vai descobrindo coisas e experimentando essas descobertas, se espantando com essas descobertas. Então, esse percurso do funâmbulo que anda no arame e que experimenta todas as sensações, experimenta o seu corpo em relação ao espaço e constrói essas experimentações, essas vivências, constrói o seu caminho, né? A sua percepção desse caminho. Então, esse funâmbulo que se equilibra entre múltiplos fatores de imagens e referências, entre múltiplos ofícios, ele constrói um caminho muito particular, onde admite-se enquanto movimento nesses múltiplos fatores. Ou seja, eu só faço o que eu faço porque eu transito, porque eu me movimento no meio deste caos, que é os meus repertórios de imagens e os meus repertórios de ofício. Então, o meu trabalho é resultado desse caldo grosso e espesso, né, que são essas minhas múltiplas referências. E, na verdade, quando eu ando e quando eu me movimento, eu estou contando sobre esse meu processo de criação. Basicamente, eu faço o meu trabalho para contar sobre ele, para contar essas experiências, para contar esses meus percursos. Eu tenho, no fundo do meu processo de criação, uma necessidade muito grande de narrar, uma necessidade muito grande de contar. E contar significa e também simboliza a necessidade de estar com o outro dentro do meu processo de criação e estar com o outro a partir de mostrar o meu trabalho. Ou seja, eu quero que esse outro que veja o meu trabalho consiga se ver dentro do trabalho também. Então, esse repertório de imagens é pouco o resultado desse repertório de imagens que é comum entre o artista e o público. Elas são imagens que as pessoas podem facilmente se apropriar, se reconhecer como suas, e isso causa, de uma certa maneira, uma proximidade do público em relação ao trabalho, ou seja, ele se reconhece no trabalho, ele vê aqueles objetos que é próprio do seu universo também, mas ele vê que esses universos estão colocados em um outro lugar, num lugar fantástico, num lugar meio de circo, meio infantil, meio de brincadeira ali dentro. Então, ao mesmo tempo que ele se reconhece, ele sabe que essas imagens estão um pouco fora de lugar. E essa quebra, né, desse reconhecimento é uma coisa que me interessa, esse estranhamento. Então, ou seja, o público se reconhece naquilo que eu faço, né, reconhece como seu, né, se apropria daquilo, dessas imagens como suas também, porque ele reconhece elas e, ao mesmo tempo, também ele reconhece que elas estão um pouco fora de lugar. Então é um momento em que esse público ele se permite entrar dentro desse universo fantástico. Essa conversa com o público, essa necessidade de contar o que eu faço, de contar sobre o meu processo de criação, essa necessidade de diálogo, mais um contar, um sentido de troca com o público, é uma coisa que me interessa muito. Né? E como eu exerço essa troca, de que forma que eu exerço essa troca, de que forma eu narro o meu trabalho. Ele tem muito a questão do humor dentro dessa estrutura narrativa.
né, dessa brincadeira, desse espírito lúdico, que é uma coisa muito forte dentro do meu trabalho. Esse estado de brincadeira, esse estado de alegria, que é próprio muito do processo de criação mesmo, do momento de criação, essa felicidade, esse encontro com a felicidade no momento em que se está trabalhando. Então essa é uma busca muito forte minha, onde essa felicidade que eu tenho de estar trabalhando, ela seja replicada naquilo que eu faço, né? E que aquilo que eu faço consiga provocar esse estado de brincadeira no outro que vê o trabalho, esse estado de felicidade no outro que vê o trabalho. Então esse humor, essa visão lúdica desses objetos, esse universo lúdico e fantástico que eu crio, tem muito dessa necessidade de ver essa alegria também no outro, encontrar essa alegria também no outro que está vendo o trabalho. No momento em que eu percebo que esse humor cria esse ser brincante, eu percebo um pouco que esse humor fala não necessariamente do humor exterior à minha pessoa, né, do sarcasmo, da ironia, de uma crítica social. Não, o meu humor trata é um humor um pouco melancólico, é um humor que fala de si, que fala dos seus defeitos, que fala das suas falhas, que brinca com essas falhas, que está disponível para essas falhas e brincando e se espantando com as coisas diferentes que acontecem, com a tua inaptidão. Quando eu me dei conta que esse humor ele é muito mais humor sobre o meu processo de criação, eu encontrei o clown, né? Encontrei o meu clown. Esse personagem que eu crio, que é o Funâmbulo, ele, na verdade, ele é um clown que tem o seu número principal, o funambulismo, né? O andar sobre o arame. Esse meu clown, ele traz justamente essa brincadeira, essa busca por essa criança interior, por essa felicidade e a capacidade de se espantar com qualquer coisa. Esse trabalho, especificamente, ele trouxe um olhar sobre o meu processo criativo muito íntimo, né? Ele revela coisas muito íntimas no meu processo de criação. Ele foi uma busca da minha verdade, né? Que eu tenho certeza absoluta que essa verdade que eu consegui buscar nesse trabalho, ela não é a verdade, a verdade absoluta de todos, né? Ela é a minha verdade. Essa é uma busca muito íntima dessa criança interior, dessa alegria, dessa felicidade interior que a gente tem no momento em que a gente pode estar criando. Né? No momento que a gente se disponibiliza a criar, se disponibiliza a sair do lugar, se colocar em movimento. O movimento é importante para que a gente encontre alguma coisa nova. E a gente tem que se surpreender com essa coisa nova. A pesquisa é um lugar onde a gente deve, né, e precisa e tem necessidade de encontrar o diferente, de encontrar alguma coisa que saia do teu universo comum, de saia dos teus preconceitos, da tua zona de conforto e que te coloque de frente a um lugar novo, a um lugar que te possibilite novas visões, um passo adiante daquilo que tu vinha fazendo. E, novamente, no momento em que eu coloco um passo adiante, eu me coloco em movimento, eu coloco a pesquisa em movimento, eu coloco as minhas forças, a minha iniciativa em movimento. E daí eu começo a andar novamente por esse arame e permitindo o meu ser criador ver coisas e se espantar com coisas diferentes dentro do meu universo. Então, basicamente, esse trabalho é um trabalho muito autobiográfico. Eu crio um espaço ficcional, mas um espaço que cria uma autoficção, né? Onde eu coloco dentro dessa autoficção todo esse meu universo de imagens, essas minhas referências que a gente carrega, né? Admitindo essas referências, aceitando essas referências, aceitando o lugar vazio que essas referências ocupam dentro do teu processo de criação, né? Conversando com elas, discutindo com elas, né? Todos os meus artistas de referências, eu trago eles como meus pequenos fantasmas, né? Ou seja, aquela presença, ausência daquele que te construiu como artista
ele te constrói como artista, ele tem uma presença super importante dentro do teu processo de criação, mas ele não está ali. Então, assim, todo o meu trabalho, ele é resultado dessa ausência, desse espaço vazio em que eu encontro dentro de mim a presença do outro, né? E na medida que eu vou sendo ocupado pelo esse outro, eu vou me formando com esse outro também. Esse outro é tudo. Esse outro são os meus alunos, esse outro são os meus artistas de referência, esse outro são a convivência em família, é uma embalagem de comida, é um desenho de criança, é um vídeo, é uma propaganda, tudo está dentro desse grande universo de imagens que pode virar ou não um trabalho. Então, e essa pesquisa especificamente, ela se abriu para perceber todo esse universo que me povoa e que abre espaço dentro de mim para esse outro. Essa conversa, esse diálogo entre as coisas, entre as pessoas, entre as matérias, de ouvir, de perceber essas matérias, quase com um processo compulsivo de trabalhar compulsivamente até perceber coisas novas. A busca por, por esses ofícios, o ofício do desenho, o ofício da cerâmica, o ofício da pintura, né? As características de cada um desses ofícios e quanto um tangencia e entra no outro e coloca novos paradigmas para os outros ofícios e propõe novas coisas, uma outra visão sobre a mesma coisa. Então, é sempre meio que um processo maluco, compulsivo, em que a gente vai produzindo e vai se jogando para dentro daquilo e mergulhando e saindo, mas sempre preservando muito essa ludicidade, essa brincadeira, né? Esse jogo em que o artista se propõe estar imerso nele, mas poder se retirar dele e olhar o que se construiu para que se permita começar um outro jogo e assim por diante sucessivamente. Eu espero que esse texto, que essa fala confusa e atrapalhada sirva para alguma coisa, mas eu acho que a imagem deve falar por si mesmo. Eu acho que a imagem é soberana, o artista, e ela deve dizer e deve contar sobre si. Muito mais do que eu falando sobre o meu processo de criação, a imagem fala sobre a sua própria existência. Por isso a imagem e a relação dessas imagens deve construir a sua própria existência. Por isso que a cerâmica está junto da pintura, do desenho, e essa relação que cada uma cria dentro disso, quase como um universo em suspensão ali em cada montagem. Mas meu trabalho ele diz respeito a muito desse gesto em que forma objeto por objeto e a relação que esses objetos criam entre eles. É um diálogo, é uma conversação entre matérias, entre pessoas, entre lugares. É um espaço de conversação que eu estou criando. Agradeço muito a atenção a todos. Meu nome é Rodrigo Nunes. Muito obrigado.